Olá, sejam muito bem-vindos, pessoal do YouTube, quem vai assistir esta live. Vou falar hoje sobre a lei do pertencimento. Então, é uma lei muito importante, que é uma das bases aí do método de constelação com cartas sistêmicas. Então, que bom que vocês estão aqui conectados com essa ferramenta. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a lei do pertencimento, que é uma das leis, né, muito importantes que o Bert Hellinger nos mapeou, nos auxiliou nesse entendimento de que a base, né, da constelação envolve essas leis que regem, ele chama de leis do amor, as leis que regem os relacionamentos humanos, né? Então, ele traz isso através das obras, dos livros, né? Tem livros específicos que falam especificamente dessas leis, né? As ordens do amor, por exemplo, mas durante toda a obra, né, do Bert, vai estar impresso ali situações ligadas a cada uma das leis, né? Então, existem essas leis que vão ser a base de como nós nos relacionamos e como nós devemos nos relacionar. Então, ele conseguiu mapear através dessas leis, identificar através dessas leis, que nós humanos, nós temos determinados códigos de posicionamento diante do mundo, de posicionamento diante da nossa família, e quando nós estamos contra esses códigos, quando nós estamos contra essas leis, quando nós nos desalinhamos com essas leis, ou quando nós ignoramos essas leis, nós vamos trazer um desequilíbrio para a nossa própria vida e vamos trazer um desequilíbrio também para o sistema do qual nós pertencemos, né? Então, quando nós olhamos para as leis sistêmicas, quando nós passamos a ter consciência dessas leis, e eu gosto muito de usar uma linguagem aqui, né? Vocês vão me ouvir falar muito sobre os códigos vibratórios. Por quê? Porque determinados conhecimentos, nós usamos os códigos vibratórios, na verdade, a todo momento, né? Como eu expliquei para vocês. A própria comunicação que nós estabelecemos com as pessoas, nós podemos dizer que são códigos, né? E aí eu falei que são códigos que nos elevam, que nos trazem potência, ou que nos trazem uma limitação, um mal-estar, um desconforto, uma dor, um sofrimento. E quando a gente fala de leis sistêmicas, nós estamos ativando códigos ainda mais profundos, porque são códigos que não se referem à racionalidade humana, são códigos que se referem à conduta da alma, aquilo que a alma precisa para que ela sinta paz e consiga continuar existindo com potência diante da vida. Então, para que nós possamos viver uma vida potente, uma vida elevada, uma vida de prosperidade, uma vida em direção ao futuro, de forma livre, onde nós nos sintamos liberados, nós precisamos trazer para a consciência estas leis. E trazendo para a consciência essas leis, nós ativamos códigos vibratórios que trazem de volta algo que a gente pode ter perdido por desconhecimento ou por uma limitação da nossa consciência naquele momento. E aí, nesse sentido, em cada momento, nós temos uma potência, nós temos possibilidades, e também em cada momento nós vamos ter uma limitação do que nós podemos entender, conhecer, fazer. Então, isso quer dizer que nós somos seres humanos em evolução. Então, todas as pessoas que estão aqui nesse planeta estão evoluindo, né? Então, a evolução pressupõe que nós não estamos prontos. E se nós não estamos prontos, nós somos seres em construção e, por isso, tem algo em mim que é passível de falha, que é passível de uma necessidade de ajustamento. Então, vejam bem o que eu estou falando. Eu sou um ser humano, eu
não estou pronta, eu não estou num nível de elevação, eu não estou perfeita, eu não estou totalmente construída. Então, eu vou ter uma potência, minha alma vem para esse planeta com uma potência, com uma capacidade, mas necessariamente eu tenho limitações. Eu estou aqui aprendendo e desenvolvendo o meu espírito. Muito bem. Se eu estou me desenvolvendo, em alguma medida eu tenho falhas, eu tenho faltas, me falta algo, eu não estou completa. E se eu sou assim, todas as pessoas que estão nesse planeta são iguais a mim. Iguais em que sentido? Todas as pessoas são humanas, todas as pessoas vêm com uma capacidade, e é uma capacidade diferente, cada um tem a sua, e todas as pessoas vêm com limitações. Alguns vêm com algumas, outros com outras. Eu vou cometer alguns erros, outra pessoa vai cometer outros, mas todos nós estamos numa condição de igualdade. Aqui, quando a gente fala no planeta Terra, quando a gente fala de humanidade. Então, o primeiro código importante de você entender e captar hoje, e que é uma das coisas que nós trabalhamos dentro da formação. Então, dentro da formação, hoje você vai se sentir dentro da minha formação, dentro de uma aula da formação, aonde nós trabalhamos no nível da consciência do paciente. Então, quando você passa a ativar esses códigos desta forma, você também vai poder auxiliar o seu paciente nas objeções que ele tem para a cura. Então, quando a gente retoma esse conhecimento do Bert e traz isso para a consciência do paciente desta forma, ele começa a entender que precisa flexibilizar dentro de si, ele precisa flexibilizar dentro de si o que ele pensa a respeito das pessoas as quais ele eventualmente tem conflito. E ele começa a entender, uma das cartas que nós temos aqui trabalha aceitando a humanidade. E porque essa é uma das primeiras cartas importantes de serem trabalhadas, inclusive, que é um embasamento que faz com que eu não perdoe uma pessoa. Então, uma pessoa que tem dificuldade de trabalhar a aceitação de um fato difícil da vida, ou o perdão a alguém, ou um perdão a si mesmo, uma autoaceitação de algo que eu tenha feito, ou então a aceitação de algo que outra pessoa tenha feito de negativo, tem a ver, a objeção que essa pessoa tem para perdoar é porque ela não tem os códigos corretos que fazem com que ela se renda ao que aconteceu de negativo e possa se libertar. Então, um desses códigos é justamente aceitar a humanidade. Porque para que eu entenda a lei do pertencimento, que diz que todos têm o direito de pertencer a um sistema familiar, essa lei ela se estende inclusive para a vida, não somente para o sistema, mas os códigos que nós usamos para auxiliar a pessoa no entendimento dessa lei e no alinhamento dessa lei, diz respeito a aceitar e entender o que é a humanidade das pessoas. Quando nós entendemos que todos nós somos iguais em que sentido? Todos nós viemos para esse planeta para nos desenvolver espiritualmente, como espíritos, né? Globalmente, eu vou desenvolver todo o meu potencial aqui como espírito, né? Como espírito tendo uma vivência terrena. Então, eu tenho uma vivência como todas as outras pessoas. Eu recebo uma oportunidade de vir para esse planeta como todas as pessoas. É claro que existem as diferenças que qual é o lar que eu escolhi viver? Escolhi viver, né? Porque aqui nós temos também uma compreensão, também usamos esse outro código que quando nós viemos para esse planeta, antes de vir, existe uma reunião com os guias espirituais da programação de vida, aonde existe uma escolha de quais vão ser os aprendizados daquela alma
nesta vida. Então, existe um conhecimento da alma, porque ela também aceita vivenciar essa experiência de desenvolvimento. Então, ela é desafiada, existem desafios, e esses desafios ela também escolhe. E aí entram também os comprometimentos, né, que nós temos, as alianças, os comprometimentos, os emaranhados, as conexões com toda a ancestralidade. E aí entra dentro desta lei do pertencimento. Então, quando nós vemos para esse planeta, nós já estamos alinhados com essa lei do pertencimento e nós vamos trazer, então, os nossos karmas ancestrais ancorados na nossa experiência. Mas, aqui, nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos com quem nós vamos ter relacionamentos significativos, com quem eu vou casar, eu vou escolher os filhos, quantos filhos eu vou ter, eu vou escolher passar por determinados desafios, determinadas situações vivenciais. Então, nós temos algo que já está estipulado para ser resgatado e para ser desenvolvido, e existe toda uma outra possibilidade que está também alinhada à lei da intenção e do desejo e à lei do livre-arbítrio, que diz que nós podemos alterar a nossa realidade, nós podemos modificar e escolher a maneira com que estão acontecendo os fatos da nossa vida. Nós temos a possibilidade de encontrar formas de nos desenvolvermos, e para que a gente possa se desenvolver plenamente, eu posso escolher a forma com que eu vou também resgatar esses karmas ancestrais. É por isso que agora nós estamos recebendo conhecimentos e nós estamos recebendo aqui ferramentas que nos possibilitam não mais seguir com determinados karmas, não mais ter que repetir padrões ancestrais negativos para incluir essas pessoas que foram incluídas e que tiraram e que não puderam ter paz no seu tempo divino. Então, dentro da lei do pertencimento, esta lei diz que todos têm o direito de pertencer, todos têm direito à pertinência. E nesse sentido, nós não podemos excluir alguém do nosso sistema familiar. Porque se nós fazemos isso, excluímos, julgamos, criticamos, não aceitamos, porque esta pessoa faz algo diferente, faz algo do qual nós não aceitamos, nós não aprovamos. Quando alguém do nosso sistema se posiciona de uma determinada forma e estes membros, um membro ou mais membros não aceitam, por exemplo, existe o que a gente chama de exclusão. E dentro desse exemplo, se eu estou excluindo alguém, eu não estou dando o direito desta pessoa pertencer a este sistema. E o pertencimento, ele é muito forte, ele está impresso, né, no nosso DNA, na nossa alma, na nossa identidade. E é tão forte que uma pessoa é capaz de morrer, de colocar a sua vida à disposição para continuar fazendo parte deste sistema. E é claro que aqui é importante que se diga, né, que tudo isso acontece num nível inconsciente. Por isso que quando a gente trabalha nas harmonizações, nós vamos utilizar códigos, que são frases que contêm informações que vão direto no código da alma, alterar esta informação e fazer com que essa informação se harmonize, e se tem algo de comprometimento, de emaranhado, de lealdade, de karmas, nós vamos dissolver isso com esses códigos que estão nessas cartas, que são códigos sistêmicos e espirituais e energéticos e biológicos que fazem com que a gente desprograme toda a informação para desequilíbrios mentais, emocionais, espirituais, energéticos ou físicos, ligados a dores, sofrimentos, emoções, doenças ou desordens.
Então, essa compilação que nós fazemos, ela vai atuar num nível profundo da alma e que está ligado a estas leis todas, e que essas leis, então, vão poder auxiliar essa pessoa a seguir em direção à vida, porque a lei, ela garante com que nós possamos seguir adiante e que os sistemas possam sobreviver. Então, dentro da lei do pertencimento, por que existe essa lei? Porque senão as famílias simplesmente teriam uma tendência à dissolução, à morte, né? Então, se eu não levo, a lei do pertencimento, ela garante que alguém auxilie aquela alma a retomar algo que tenha perdido. Então, se alguém perde a sua paz na alma por alguma vivência, o sistema todo é acionado energeticamente para que volte, aquela pessoa volte a ter a oportunidade de voltar a sentir paz. Eu sei que é um conhecimento bastante complexo, né? Porque os conhecimentos sistêmicos, as leis sistêmicas, elas são muito profundas e elas falam muito de algo que nós fazemos fora do campo da racionalidade. Mas, ao mesmo tempo, por que eu decodifiquei, então, uma metodologia e estou trazendo desta forma para os terapeutas, né? E para as pessoas que estão buscando o autoconhecimento? Para que nós possamos hoje alterar esse destino difícil, para que nós possamos trazer para a consciência que não precisa mais ser da forma com que era até agora, né? Então, nós podemos agora ter uma nova consciência, nós podemos começar a identificar o que não está bem na nossa vida, nós podemos, como terapeutas, ajudar os pacientes a identificarem quais são os bloqueios, os desequilíbrios, os conflitos, os emaranhados que existem na vida deles e auxiliá-los com estas ferramentas que são as cartas sistêmicas, e também trabalhar no nível da consciência com esses códigos, para que as pessoas possam ter a possibilidade de incluir as pessoas do seu sistema e poder se harmonizar com todas as vivências que cada pessoa tem ao longo da sua vida e também em outras vidas, e que nós trazemos ancorados nessa experiência presente. Então, dentro da lei do pertencimento, aqui, nós temos várias cartas que vão trabalhar para que essa pessoa possa voltar a se harmonizar com essa lei. Então, se eu falei que a lei do pertencimento diz que todas as pessoas que compõem um sistema familiar têm direito a pertencer a esse sistema. E, nesse sentido, ninguém tem o direito de tirar alguém desta pertinência. Eu não tenho o direito de excluir alguém. E dentro da consciência sistêmica, para o sistema familiar, não está em jogo se uma pessoa tem um caráter negativo, se ela faz algo de negativo, se ela tem um posicionamento negativo. Isso para o sistema fica em segundo plano, porque o mais importante é que essa alma está se desenvolvendo e tem o direito a este desenvolvimento. E para isso, ela é amparada por um sistema que é desafiado a acolher cada um desses membros, mesmo que nós não concordemos com aquilo que são os pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos dessa pessoa. E aí, nesse sentido, nós temos que entender uma outra lei, que é a lei do livre-arbítrio, que as pessoas conhecem essa lei. Essa não é uma lei desconhecida, porém, muitas leis são conhecidas, mas elas não são integradas na experiência. E aí que é o grande problema, porque não importa nós termos o conhecimento de determinadas leis, se nós não integrarmos na nossa experiência e não aplicarmos, então, esta lei, não nos posicionarmos de forma a
estarmos alinhados e coerentes com essa lei. Então, a lei do livre-arbítrio diz que a cada pessoa é dado o direito de pensar, sentir e agir de uma determinada forma, e isso é um direito constitutivo divino. Nós viemos para este planeta com este direito. E se é um direito constitutivo, se é um direito que é me dado pelo divino, pela a própria vida já me oportuniza, né, já me possibilita com que esse direito esteja internalizado, esteja validado, esteja garantido, então nenhuma outra pessoa tem direito de interferir. E a lei do livre-arbítrio, ela é tão poderosa que uma pessoa tem direito, inclusive, de tirar a sua própria vida. E que ninguém pode fazer nada. De tão forte que é essa lei. Então, é uma lei que ela permite transitar entre esta vida que nós conhecemos e a morte que nós conhecemos, ou seja, eu posso voltar para o plano espiritual ativando a lei do livre-arbítrio e ativando a lei da intenção e do desejo. Então, essas leis, vejam que essas leis nos conduzem, elas são códigos da nossa conduta. Muitas pessoas utilizam essas leis, né, e agem através dessas leis sem as conhecer, sem entender que elas estão ativas. Então, a lei do pertencimento que eu expliquei para vocês é uma lei que também está ativa, mesmo que as pessoas não conheçam. Então, os nossos pacientes, né, provavelmente desconhecem essas leis, muitas dessas leis. E por isso que tem comportamentos que não estão alinhados para produzir uma vida elevada, uma vida de sentido. Então, um dos pontos muito importantes dentro do método é nós conhecermos as leis sistêmicas, como a lei do pertencimento, mas também nós integrarmos as leis que também compõem estas leis centrais dos relacionamentos, porque elas juntas, elas formam códigos de conduta que fazem com que a pessoa tenha êxito na vida, ou então tenha um fracasso, ou então tenha conflitos, ou então esteja com a vida bloqueada, ou não consiga realizar aquilo que ela deseja. Então, dentro da formação, nós buscamos trazer esta consciência, porque ativando estes códigos, você começa a mudar a sua conduta. Quando eu falo para você que existe a lei do livre-arbítrio, e a lei do livre-arbítrio, então, me dá este direito constitutivo da minha alma, ser o que eu decidir, pensar o que eu decidir, o que eu achar, falar aquilo que eu penso, eu posso falar o que eu penso e fazer aquilo que eu quero, que eu decido. Mas também tem uma lei que diz, da ação e reação, e também as leis humanas, as leis jurídicas, por exemplo, que dizem que eu, ao mesmo tempo que eu tenho um direito, vai ter uma consequência aquilo que eu escolher fazer, falar, né, ou me comportar. Então, existem leis que vão regendo os nossos comportamentos e que, quando a gente traz para a consciência essas leis, a gente começa a trazer paz para o nosso coração e a gente começa a trazer um alinhamento e a gente começa a voltar para o nosso lugar de ordem. Que esse é outro tema, né? Que são as ordens necessárias. Nós temos um lugar dentro do nosso sistema familiar, né? Quando a gente fala de pertencimento, eu tenho o direito de pertencer, mas também eu tenho um lugar dentro da família, né? Então, eu tenho um lugar como filha, eu tenho um lugar como mãe, eu tenho um lugar como esposa, eu tenho um lugar como irmã, se eu tiver irmãos. Então, é muito importante a gente entender essas leis, porque essas leis vão norteando os nossos comportamentos, os nossos posicionamentos, as nossas escolhas, e nos ajudam a estar no lugar de potência. Porque quando nós nos alinhamos com as leis sistêmicas, espirituais, as leis divinas,
desculpe, as leis sistêmicas e espirituais e as leis universais, nós vamos ter êxito na nossa vida, nós vamos poder ir em direção ao futuro com mais leveza. E dentro do método nós vamos trabalhar nesse alinhamento. Então o terapeuta ele tem acesso a todas as cartas ligadas a todas as temáticas de todas as leis. E aqui dentro da lei do pertencimento, nós podemos auxiliar o paciente, por exemplo, a gente tem a carta já com a condução completa para harmonização com mãe, harmonização com pai, harmonização com irmãos. Nós temos inúmeras situações para cada carta. A gente tem a carta que vai trabalhar, por exemplo, numa harmonização, para vocês entenderem, vamos fazer uma ligação aqui com a lei do pertencimento e a harmonização necessária, né? Então, se eu estou excluindo alguém, estou falando da lei do pertencimento, todos têm direito de pertencer. Eu não posso excluir as pessoas. Mas, Fernanda, se existe um membro que não é adequado, é um membro que tem comportamentos patológicos, que não são saudáveis, ou é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não é desrespeitosa, por exemplo, desculpe, como que eu vou incluir essa pessoa? Como que eu vou me harmonizar com essa pessoa? Né? Então, quando a gente fala que todas as pessoas têm o direito de pertencer, quer dizer que nós temos que assumir um lugar de consciência, de entender que aquela pessoa está evoluindo. Aquela pessoa, ela está se desenvolvendo do jeito que ela tem condições com a consciência que ela tem em cada momento. E não cabe a mim julgar esta pessoa, não cabe a mim desmerecer essa pessoa ou excluí-la. Eu sei que é muito desafiador as harmonizações ou esta visão que eu estou falando quando nós estamos diante de fatos muito negativos. Se nós estamos diante de situações ligadas à agressão, a roubo, a vícios, a situações de abusadores, de violências de várias naturezas, como que eu vou me harmonizar ou não excluir ou aceitar alguém que é muito negativo, que é uma pessoa, inclusive, que pode ter comportamentos perturbadores? Então, nós temos que ter consciência que existem leis ativas, e aí vamos tocar na lei do pertencimento. Essa lei, ela existe e ela me compele a algo, ela traz uma correspondência, ela traz uma consequência. Então, eu preciso, na minha alma, eu preciso ter um alinhamento, um pensamento, para que eu diga que estou alinhada com esta lei. Não quer dizer, por exemplo, que eu tenha que ir lá e conversar com uma pessoa, de me relacionar com essa pessoa do sistema familiar, se ela fez algo de muito negativo, por exemplo, ou algo que eu não concorde. Quando a gente fala se harmonizar, e aí a gente trabalha dentro da formação, né, com os nossos pacientes, nós ajudamos o paciente a se alinhar com as leis, respeitando o direito à pertinência, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, porém, nós explicamos o que é a harmonização, o que é estar alinhado com as leis divinas para que nós tenhamos autorização para seguir adiante. Porque se eu estou contra a lei, se eu estou excluindo alguém, sou eu que não consigo ir em direção à vida. Sou eu que tenho a minha vida com bloqueios, com conflitos, com problemas. Sou eu que não consigo conquistar algo, porque essa lei, ela se impõe na minha vida, ela tem uma impressão energética na minha vida. Então, eu não posso simplesmente ignorar. E na verdade, nós temos o livre-arbítrio e nós não precisamos fazer nada disso. Esse alinhamento sistêmico não é necessário, não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Porém, ele é necessário se você quer ter sua vida desbloqueada. E aí, nós precisamos
ajudar o paciente a entender quais as objeções que ele tem para se curar, para se alinhar com essa lei. E aí nós usamos esses códigos no nível da consciência. Então, nós explicamos para o paciente o que significa esta lei, nós explicamos para o paciente o que significa se alinhar com a lei, nós explicamos o que não significa, porque as pessoas podem, às vezes, entender algo, mas entenderem esse algo achando que tem uma obrigação a determinada coisa, e aí a pessoa tem dificuldade de se harmonizar, e isso cria uma objeção para a cura dela. Então, o que nós fazemos? Nós auxiliamos essa pessoa a entender qual é a conduta, qual é o posicionamento e o sentimento que ela precisa adquirir para realmente estar desbloqueada. E nós temos inúmeros emaranhados na nossa família por causa de exclusões. Nós podemos excluir irmãos, nós podemos excluir os pais do coração por aquilo que eles fizeram. E aí, por que a gente exclui? Porque nós não aceitamos a humanidade do outro. Então, nós não aceitamos a humanidade, nós queremos que as pessoas tenham uma determinada conduta, e aí, se essa pessoa não tem essa conduta, nós nos ressentimos. Vamos pegar uma situação bem de base, que são os pais, né? Eu sempre gosto de falar da primeira harmonização importante para fazer, que é a harmonização com o pai e a harmonização com a mãe. Por que as pessoas não se harmonizam com os pais? A dificuldade de se harmonizar é não estar em paz, não estar tranquilo, né? Porque as pessoas ficam afixadas. Então, se eu tenho um conflito com meu pai, eu tenho um conflito com a minha mãe, eu estou olhando para aquilo que aconteceu de negativo, para aquilo que me fizeram, ou para aquilo que faltou, ou para aquilo que não foi bom, e eu me fixo ao sofrimento, ao desconforto, à dor, e eu não consigo reconhecer a humanidade. Porque eu fico aprisionada naquilo que eu gostaria de viver, de sentir ou de receber, e quando eu vejo que eu não recebi, que eu não tive essa oportunidade, eu não tive esta vivência, não recebi aquilo que eu precisei, eu acabo criando um afastamento dessas pessoas dentro do meu coração. E se eu estou afastando, se eu estou excluindo do meu coração, eu estou contra a lei do pertencimento, porque eu pertenço a esse sistema, esses pais pertencem a este lugar de paz, e eu preciso integrar essa energia dentro de mim. Eu preciso integrar a energia de pai e de mãe dentro de mim, porque eu sou composta de pai e de mãe. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. E unindo, essas duas pessoas se uniram para gerar um material genético que compõe quem eu sou. Então, não há como eu dizer que eu não pertenço a esta família, eu não pertenço a esta maternidade ou a esta paternidade deste pai ou desta mãe. E se eu nego os meus pais, eu estou negando quem eu sou. Então, se eu não aceito, se eu os afasto, e muitas pessoas dizem, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Então, se eu estou dizendo isso, eu estou criando um mecanismo de exclusão na minha vida. Só que quando eu excluo, por exemplo, essas figuras de base, elas são a base de tudo aquilo que eu me construí. Então, as bases da personalidade, de toda a minha constituição psíquica, mental, emocional, é construído nesta relação primordial que nós temos com os nossos genitores. Então, a parentalidade, ela é tão necessária de ser harmonizada e integrada dentro de nós, que quando nós não fazemos isso, nós ameaçamos a nossa própria existência. E nesse sentido, eu sigo em direção à vida, e aí as pessoas dizem, né, a gente escuta muitos pacientes dizerem, mas eu não preciso dos meus pais para viver. Eles não fizeram nada de bom por mim. Ou fizeram tal e tal coisa.
E aí as pessoas nomeiam quais foram esses desafios que elas vivenciaram. Então, os pacientes usam argumentos para justificar o porquê que eles afastaram os pais do coração ou excluíram os pais do coração. E, nesse sentido, existe a exclusão. E como eu vou seguir em direção à minha vida, conquistando tudo que eu desejo, se eu rechaço, eu rejeito quem eu sou? Porque energeticamente eu estou alinhado com as leis. E se eu não entendo que eu preciso me alinhar na alma, porque não é na racionalidade, é muito importante a gente entender que esses códigos são importantes para não para na racionalidade, mas para a alma. Então, esse alinhamento que nós vamos ter é um alinhamento necessário. É um alinhamento necessário para a própria alma retomar a sua paz. Porque quando eu afasto os meus pais do coração, a minha alma é que vai sentir. A minha racionalidade diz assim: eu vou seguir em direção à vida, eu não preciso dos meus pais, eles são pais errados, e nós ficamos reforçando, né? A pessoa fica reforçando tudo de ruim que esses pais fizeram, ou que eles não foram, ou que eles não proporcionaram. E aí a gente olha para o sofrimento causado, para a dor e para o sofrimento. E isso, toda vez que um paciente olha para a dor e para o sofrimento, o que acontece? Ele não vai ficar feliz. Óbvio, porque o foco está na dor. A questão é, quando nós começamos a ativar na consciência de que nós precisamos aceitar a humanidade dos nossos pais, ou nós precisamos aceitar a humanidade das pessoas, quando nós ativamos esse código, nós começamos a eliminar as objeções para a nossa cura. Porque eu entendo que o meu pai fez isso porque ele se construiu de uma determinada forma, ele foi criado de uma determinada forma, ele veio recebendo, também está ligado karmaticamente à ancestralidade, pode ter um nível de consciência de limitação, pode ter uma série de dificuldades, então ele tem limitações do que ele pode ser. Talvez ele mesmo gostaria de ser diferente ou não pode ser diferente pelas condições às quais ele se constituiu. E quando a gente começa a ampliar esse olhar junto do paciente, explicando para ele que cada pessoa faz aquilo que ela pode em cada momento, segundo a consciência que tem e segundo a sua construção pessoal com o seu próprio sistema familiar, isso abre um espaço no coração para entender que este pai não pôde ser diferente. Sim, foi muito difícil você sofrer o que você sofreu. Foi muito difícil não ter você, papai. Foi muito difícil não ter você, mãe. Foi muito difícil, eu sofri muito. Eu senti a tua falta. E eu te afastei do meu coração. Eu achei que eu não precisava mais de você. Quando a gente começa a usar as frases curativas, que são os códigos vibratórios para a alma, não para a racionalidade, a pessoa começa a sentir o impacto de ter afastado seus pais do coração. Então, quando nós utilizamos, através de uma carta, os códigos vibratórios, nós estamos facilitando a condução, nós estamos guiando a alma para reencontrar-se consigo mesma, para integrar dentro de si as partes perdidas da sua alma. Porque quando nós temos conflitos, quando nós temos dores, sofrimentos, traumas no nosso passado, partes nossas ficam fragmentadas ao longo do tempo. E as cartas curativas, elas ajudam a retomar essas partes constitutivas da alma para que a gente possa sentir completude, para que a gente possa sentir que tem a força e a potência para seguir em direção à vida. E aí acontece algo muito surpreendente com a racionalidade, que aí nós passamos a confrontar aquilo que a gente acreditava que estava certo. E aí o paciente começa a entender
que todo o discurso que ele tinha para afastar os pais do coração era porque ele estava olhando para a dor. E a dor era real e existiu. Porém, o que ele mais queria era o amor. Porque a alma, ela entende que nós estamos conectados por laços muito profundos. E a alma também entende o que é a humanidade. Porque a alma está alinhada com as leis. Só que nós nos construímos ao longo da vida através de uma racionalidade, de um sistema que a gente chama de personalidade. Nós criamos uma personalidade que é uma roupagem, é um jeito de ser, é um jeito que eu me constituí segundo as vivências que eu tive, segundo os referenciais que eu fui construindo nas diferentes fases de desenvolvimento, e aí eu criei um jeito de ser. E este jeito de ser está conectado com aquilo que a gente chama de mente racional. É a mente que entende, que raciocina, que toma decisões, que faz escolhas, porém é uma mente limitada e é uma mente ligada a este plano do aqui e agora. Só que a alma é um conteúdo mais profundo que está dentro desta personalidade, mas não é a personalidade. É algo distinto. Por isso que quando nós usamos uma carta sistêmica, a carta é a conversa, é a conexão profunda que nós vamos fazer com a alma do nosso paciente. Então nós vamos tocar profundo na alma, nós vamos entrar no sagrado do nosso paciente para ajudá-lo a retomar a paz que ele perdeu com as histórias que ele contou através da mente racional, através desse conhecimento limitado que a racionalidade tem. E nós estamos agora acordando esses códigos da alma dentro de nós quando nós falamos sobre esses conhecimentos espirituais e sistêmicos. Nós ajudamos as pessoas a entenderem que existem leis, que existem outras informações das quais nós somos compostos e que nós precisamos reconhecer para retomar nossa potência nesta vida. Porque quando nós vamos excluindo as pessoas da nossa vida, somos nós que ficamos faltantes, somos nós que sentimos um peso. Vamos imaginar algo aqui. Se você está aqui me ouvindo desde o início e você entendeu o que é o livre-arbítrio, se você entendeu o que é a humanidade, a lei da humanidade, você hoje já sai dessa live tendo mais leveza para a sua vida, mais qualidade de vida, porque você vai olhar para as pessoas e você vai entender. Se você está falando algo de negativo para mim, e está irritado, ou está me tratando mal, ou está sendo grosseiro, ou está sendo ou falando qualquer coisa que não é boa, eu posso olhar e eu posso entender da seguinte forma: tem algo que não está bem dentro de você, que você está projetando em mim. Mas não é comigo isso. É o que tem dentro de você. Então, se eu tenho na minha mente essa leitura, quando alguém interage comigo de forma negativa, eu entendo a humanidade dessa pessoa. Eu entendo que talvez naquele momento ela esteja sendo desafiada em muitas situações pessoais ou profissionais. Talvez tenha acontecido algo de negativo na vida dela naquele dia e ela esteja num padrão reativo porque não está conseguindo lidar com as suas emoções. Então eu passo a entender, a compreender que por trás de um comportamento existe um humano, existe uma pessoa que sofre, que é desafiada, que é impactada, que talvez tenha muitas questões que ela não tenha conseguido resolver. E, portanto, ela está inconsciente, ela está num padrão reativo, que é quando nós não temos consciência de o porquê que nós não estamos bem e porquê que nós nos tornamos pessoas pesadas na vida de outras pessoas. Então, na formação, nós também trabalhamos na autocura do terapeuta,
que é um dos pilares que eu vou falar ao longo aqui das lives também, que é um pilar muito especial, que é quando eu entro aí no sagrado do terapeuta, eu abro um espaço potente dentro dele, para que ele possa olhar também para como ele se posiciona na sua vida e se ele está acordando e vivendo esses códigos sistêmicos e espirituais na sua própria vida. Porque quando nós fazemos esse movimento de auxiliar as pessoas a se curarem ou facilitar processos de transformação na vida dos pacientes, e nós também fazemos esse mesmo processo com a gente, nós estamos evoluindo juntos. E nós nos tornamos, como terapeutas, mais capazes e mais próximos de entender a humanidade dos nossos pacientes, porque nós passamos a viver de uma forma coerente com as leis divinas que nós orientamos nos atendimentos. Então, é muito importante esse movimento que nós fazemos para abrir um espaço no nosso coração e também abrir um espaço na nossa consciência para integrar esses novos códigos na nossa vida. Porque se uma pessoa ela não se torna consciente, se eu estou no piloto automático na minha vida e não me dou conta, não expando a minha consciência, não ativo conhecimentos novos, eu vivo do mesmo jeito, com os mesmos resultados, com os mesmos bloqueios, porque só é possível um processo de transformação com novos conhecimentos, com novos códigos, com novas curas para a nossa alma. A evolução, ela necessariamente precisa ter algo novo. Eu não me transformo com mais do mesmo. Se eu vivo a minha vida do mesmo jeito, se eu continuo vivendo num piloto automático, por exemplo, a minha vida não vai se modificar. E nós precisamos levar essa consciência para os nossos pacientes. Os nossos pacientes estão no piloto automático. A maior parte não se dá conta do nível de consciência que está. E nós temos uma aula exclusiva falando sobre consciência e os níveis de consciência. E existe um nível de consciência de limitação, que é esse modelo reativo de comportamento que compele as pessoas a ficar num magnetismo negativo, vibrando julgamento, críticas, ciúme, conflitos, violência, maus hábitos, escolhas negativas. Então, vitimização, culpa, depressão. Então, esse nível de consciência precisa ser acordado. E nós fazemos isso numa aula, tem uma aula específica com todos, mapeando todos os comportamentos, todos os padrões de limitação de consciência. Então, dentro da formação, eu nomeio como consciência de limitação, consciência de expansão e consciência de expansão ilimitada. E cada nível de consciência tem suas próprias características. E a gente aprende a fazer um diagnóstico da vida do paciente e também eu ensino a fazer o diagnóstico, o terapeuta faz o diagnóstico na vida do paciente para que o paciente passe a acordar, a estar consciente de como ele está vivendo a sua vida. Vejam que importante isso. Nós entendermos qual é a nova condução que esse paciente precisa ter na sua vida para que ele retome o controle da sua vida, para que ele retome a paz no seu coração, para que ele também materialize aquilo que ele deseja em relação aos seus sonhos, aos seus objetivos, às suas metas profissionais. E para quem não conhece essa terminologia de autocura, né? Autocura do terapeuta, vocês já sabem o que é, né? Mas quando a gente fala de autocura dos pacientes, ou transformação para os pacientes, é um termo técnico que diz que nós não curamos ninguém, mas nós facilitamos o processo de autocura que o paciente fará em si mesmo, porque é o paciente quem permite com que o terapeuta chegue até ele através dos códigos vibratórios que vão tocar profundamente
a alma, vão ajudar a alma a ter paz, tranquilidade e acessar a sua máxima potência. Então, quando a gente fala que o terapeuta vai atuar, vai facilitar processos de transformação, é justamente isso, porque transformação quer dizer que você leva a pessoa para um processo onde ela nunca mais voltará a ser a mesma. Você entra em contato com aquela alma naquele momento que está ferida, que está com dor, com sofrimento, com desconforto, com sensações e sentimentos negativos, e você ajuda esta alma a se transformar naquilo que ela é em essência, porque aquilo que ela vivenciou tirou algo dela, tirou partes essenciais daquilo que a fazem completa, e nós auxiliamos essa alma a se tornar completa de novo, a entender que foram as vivências que ela teve nessa vida que fizeram com que ela acreditasse que ela não é perfeita, que ela não é capaz, que ela não é potente. Foram as vivências. Não existe nada de errado com essa pessoa. Então, nós auxiliamos ela a compreender no nível da consciência e também no nível do inconsciente. Porque quando nós fazemos uma conversa com a alma, a racionalidade entende e integra esses conhecimentos dentro de si. Porque somente conversando com uma pessoa, ela nos entende, mas ela não consegue se transformar. Ela tem uma limitação do que ela consegue transformar, do que ela carrega das suas dores. Porque uma pessoa que tem um trauma é porque existe uma vivência que está ancorada no espaço-tempo do passado e que ela não conseguiu compreender o que aconteceu. Ela não conseguiu entender, ela não conseguiu perdoar, ela não conseguiu liberar, não conseguiu ressignificar essa vivência. Portanto, segue essa experiência ativada, pesando dentro da alma dela. E o que nós fazemos é justamente auxiliar esta pessoa a entender que durante muito tempo ela olhou, ela focou na dor, ela focou no sofrimento, ela focou naquilo que não foi possível viver. E ela não se deu conta de que ela pode lançar um olhar para um outro lugar. Ela pode olhar para o futuro. Ela pode olhar para onde estão os desejos e os sonhos dela. E nós, terapeutas, nós temos o compromisso dentro do método de auxiliar cada pessoa a retomar sua potência divina, aquilo que ela é em essência, para que ela entenda que não importa o que tenha acontecido. Foi difícil, foi doloroso, mas todas as pessoas também foram desafiadas nas suas vidas. Todos nós sofremos. E esta pessoa, ela entende, ela começa a entender, através das nossas intervenções, que ela pode retomar a sua potência. Então é isso que nós fazemos, nós levamos essa alma para o mais, para que ela entenda que ela pode se curar, ela pode aceitar e integrar os códigos vibratórios dentro dela, para que ela possa se transformar. Então a gente busca essa autorização para entrar nesse sagrado dessa alma, olhar para essas vivências, para esses segredos que ela guarda dentro dela, e também para auxiliar essa pessoa a soltar essas lealdades invisíveis, esses emaranhados, esses karmas ancestrais. Ajudamos ela a se alinhar com as leis divinas, entendendo que é a lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, entendendo outras leis também, entendendo que quando a gente se cura, quando ela se cura, tudo é possível de ser conquistado. E aí a gente vai ter inúmeras possibilidades de trabalhar aqui, ó. Nós trabalhamos com várias cartas sistêmicas que trazem toda essa cura, toda essa condução guiada, e aí você vai ter a tranquilidade para poder guiar processos de forma tranquila, segura, mapeada, e não precisa nem ter grandes conhecimentos para utilizar essas cartas. Isso que é o mais fabuloso de tudo, né? Vocês podem começar a fazer processos de transformação
de forma muito rápida. Então, estamos terminando a nossa live, né? Fiquei com um pouquinho mais de 1 hora aqui. Um beijo, gente. Obrigada por estarem comigo. Até logo para o pessoal do YouTube e até amanhã.